Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez à casa do Senhor. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar algumas coisas que Deus tem me levado a entender mesmo. Uma coisa que eu citei de manhã já é que eu gosto muito eu sou levado a falar da parte de Deus, de coisas que realmente eu tenho vivido, assim. Então, dificilmente vocês vão ouvir grandes revelações através da minha vida, mas o pouco que eu tenho aprendido em Deus, a vivência desses 20 anos de caminhada com o Senhor Jesus, eu me esforço em trazer isso para a igreja, e para que isso vire verdade na minha e na sua vida, amém? Então abra o seu coração para aquilo que Deus está querendo falar hoje. E para você que gosta de anotar, o nome dessa mensagem, o tema dessa mensagem, ela é: venha como está, sirva como Ele quer. Então venha como você está, mas sirva como Deus quer que você sirva. Amém? Uma das coisas que me veio à tona, assim, eu puxando do meu testemunho mesmo, da minha caminhada com o Senhor, que nos assustam, ou que me assustou quando eu comecei a caminhar com Deus, é uma necessidade aparente de que eu entrasse dentro de um padrão pré-estabelecido. Então, pode ser que para alguns seja assim também. Você chega dentro da igreja e, se você não se identifica com todas as coisas, você já pensa: nossa, eu vou ter que ser daquele jeito. No meu caso, eu cheguei aqui na igreja e vi os pastores, nossa, eu vou ter que me vestir desse jeito, eu vou ter que ser desse jeito, e eu vou ter que falar isso, e você começa a ficar preocupado com aqueles padrões que aparentemente são colocados para você. Muitas vezes é difícil para nós, logo de cara, entender que Deus nos aceita e nos ama incondicionalmente. Então o amor de Deus para mim e para a sua vida, ele é incondicional. Ele não está atrelado a nada. O Pai me ama, o Pai te ama. Ele se alegra pela sua vida e pela minha vida, simplesmente ou maravilhosamente pelo fato de eu e você aceitarmos Ele como Senhor e Salvador. Isso nos faz sermos aceitos, sermos amados por Deus. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus estava sendo batizado, a palavra fala que desceu o Espírito como uma pomba, no formato de uma pomba, sobre Jesus Cristo, e uma voz do céu que dizia assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. O prazer do Pai em Jesus não era pelo que ele estava vestindo, ou pelo tamanho do cabelo ou da barba de Jesus. Acredito que ele era barbudo, Nos filmes a gente sempre vê ele barbudo. E eu acho que pela dificuldade de existir lâminas naquela época, acho que ele era barbudo mesmo. Mas o que alegrava a Deus não era o cabelo dele, não era a roupa que ele estava vestindo, não era a barba dele. O prazer do Pai por Jesus, a alegria do Pai por Jesus, era pelo simples fato dele ser o seu filho. E Deus pegou e falou: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E isso, através da obra da cruz, isso é para mim e para você, meu irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, nós somos chamados filhos de Deus, e isso ninguém pode tirar. E o Pai nos ama, Ele se alegra na minha vida da maneira como eu sou. Ele se alegra: o meu filho está próximo de mim, o meu filho me aceitou, que alegria, ele estava nas trevas e veio para a luz, hoje ele caminha junto comigo, e o Pai se regozija nisso. Ele aponta para nós e fala: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Aqueles que aceitaram a Jesus, creram no seu coração como único Senhor e Salvador de sua vida, foram chamados filhos de Deus, amém? Não permita que o que você faz defina aquilo que você é. Quando nós viemos para Cristo, e quando eu pensei nessa palavra, eu pensei em alguma coisa realmente que poderia ser bem evangelística, Quando vocês vêm para Cristo, e a gente vai ver pessoas aqui que estão há 20, 30 anos caminhando com Jesus, 40, algumas menos tempo, outras mais tempo, mas Deus me fez lembrar disso pensando no dia a dia. Quando nós estamos indo para Cristo, nós trazemos nossas bagagens. Nós temos nosso jeito de vestir. Normalmente esse jeito está ligado a uma cultura, está ligado aonde que você vivia. Temos nossa maneira de falar, nossas gírias, nossos sotaques. Temos a nossa preferência por corte de cabelo ou cor de cabelo. Cada um tem a sua. Somos simpáticos a tatuagens ou brincos. Uns são, outros não. Gostamos de calça, outro de bermuda. Usamos boné ou não. Quem me conhece sabe que eu geralmente estou de boné. Normalmente eu estou de boné. Quando eu até pentei o cabelo, as pessoas dizem: nossa, é você mesmo? A Thay me falou isso um dia. Nossa, Fernando, você penteou o cabelo? Penteei.
Outras pessoas não gostam de boné. Enfim, uma gama de interesses e preferências que nos tornam distintos uns dos outros. Mas dentro do reino de Deus existe algo maior que nos une. Amém? Lá em João 1,12 fala: mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, independente que eu tenha muitas diferenças com vocês, e elas existem, e muitas vezes elas estão na cara da gente, não é mesmo? Vou dar um exemplo aqui, o Charlão, que me dá intimidade, né? O Charlão, quando ele vem ministrar, ele vem na piochado, como diz, né? Ele vem bonitão, né, cara? Eles colocam uns ternos bonitos, às vezes uns paletó, assim. Eu falei, como é que consegue tocar aquele paletó? É aquilo que ele tem de melhor. Enquanto para mim, muitas vezes, uma camiseta bonita que eu ganhei do meu filho é aquilo que eu tenho de melhor. Nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos filhos. E nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, muito mais do que a minha roupa e a dele nos afasta, o nosso amor nos aproxima, o amor de Deus nos aproxima. A posição de filho a qual nós exercemos hoje, crendo em Jesus Cristo, ela nos aproxima. E isso você pode levar para todas as circunstâncias dentro da própria igreja. As preferências são múltiplas, meu irmão. E não tem uma certa e uma errada. Existe o amor de Deus sobre nossas vidas e a aceitação enquanto filhos. Amém? Essa palavra ela não fala sobre padrão. Ali de João 1,12. Ela fala o quê? Ela fala sobre identidade. Nós que aceitamos a Jesus somos feitos filhos de Deus e somos aceitos por Ele e ponto. Essa é uma identidade a qual é gerada em nós. Então essa possibilidade, essa alegria, esse prazer, esse privilégio, ao qual nós chamamos de graça sobre nossas vidas, que é um favor imerecido de Deus, ela gera uma identidade em nós somos filhos de Deus. E quando eu digo que, por exemplo, isso aí pode ser uma palavra tanto evangelística, quando alguém que conheceu a Jesus hoje, mas fala também sobre nós que vivemos com Cristo todos os dias, é porque todos os dias nós temos que lutar contra essa verdade, em favor dessa verdade, contra as mentiras das trevas. Nós somos filhos de Deus. E por muitas vezes nós acordamos no nosso dia e por a gente fazer alguma coisa que não agrada a Deus, nós nos achamos indignos e nos afastamos dele. E isso tem que estar focado dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Independente do que aconteça, nós somos filhos de Deus. E nós somos aceitos e somos amados. E essa batalha que acontece todos os dias, elas vão continuar acontecendo. Mas mesmo assim, eu sou filho de Deus. Amém? A obra da cruz e o amor de Deus são muito maior do que qualquer pecado. Mesmo após aceitar a Jesus enquanto seres humanos que habitam nesse mundo, nós estamos... Acho que a palavra não é fadado, mas a gente tem a gente fica pecando, não é verdade? Mesmo enquanto nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Ele enquanto o Senhor sobre nossas vidas, mas nós vivemos no mundo. E o mundo, até uma coisa que eu aprendi com o pastor Arno, né? A gente fala, né, que a palavra fala que o mundo jaz no maligno, os sistemas do mundo já estão no maligno. Então o sistema cultural, o sistema político, o sistema financeiro, o sistema comercial, o sistema de educação, eles estão sob influência das trevas. Então muitas vezes quando eu vou lá fora, alguns têm o prazer de trabalhar em meios 100% cristãos, outros não. Onde muitas vezes você é o único lá. E aquele meio que você está inserido, ele está muitas vezes sob a influência do ataque das trevas. E estando dentro desse sistema, né, a palavra fala, né, Senhor, Pai, eu não peço que vocês o tirem do mundo, mas que o livrem do mal. Então nós vamos continuar dentro desses sistemas, nós vamos continuar trabalhando lá, nós vamos continuar servindo naquele lugar. E, obviamente, dia após dia, a gente acaba pecando. A gente acaba errando, a gente acaba ofendendo alguém que não devia. A gente acaba ofendendo a Deus muitas vezes com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com a nossa maneira de falar, com as nossas ações. Muitas vezes nós entramos em conversas que não agradam a Deus, que desagradam a Ele, por somente estar no meio. E isso acontece, e eu não sei se é só com vocês, mas comigo acontece com frequência. É uma luta que eu tenho todos os dias. Mas a obra da cruz, o amor de Deus, elas são muito maior do que qualquer pecado. Amém? Isso tem que estar certo. Nós somos chamados a ser luz e sal onde nós estamos. Então esse sistema que está sob o domínio das trevas, a qual a própria palavra diz, eu sou chamado assim a estar naquele meio. Deus não quer que eu saia de lá. Ele não quer que você saia de lá. Ele quer que você fique lá e que você seja luz e sal lá dentro. Que você lute, que você influencie, que você erre, que você peque muitas vezes, como acontece.
Mas que você volte para o caminho sempre de Jesus e volte o caminho para Ele e continue caminhando em direção àquilo que Ele preparou para mim e para você. Então nós somos chamados a ser sal e luz, nós temos uma identidade, nós somos filhos, e mesmo que nós erramos, ainda assim o amor de Cristo e a obra da cruz é muito superior a isso. E isso não vai mudar, isso não vai mudar sobre nossas vidas. E quando por descuido, como eu falei, a gente acaba por pecar contra Deus, nós temos o privilégio de clamar o nome de Jesus, nos arrependermos, pedimos perdão e através dessa obra da cruz nos achegamos a Deus com confiança. Então essa é a grande diferença. Nós estamos naquele meio, muitas vezes nós sucumbimos ao pecado, a alguma coisa que não agrada a Deus, mas nós temos esse privilégio em nossas vidas enquanto filhos, que nós podemos chegar ao Pai e pedir perdão, e recebemos o perdão, e somos justificados, nós já fomos justificados por Cristo, nós recebemos mais uma vez a justificação sobre nossas vidas, e caminhamos em direção à vontade dEle. Isso fala sobre o que nós somos, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Isso ninguém pode tirar. O pecado que você comete, ele te afasta de Deus, mas não é que Deus se afasta de você, é que você dá o teu passinho para trás. E muitas vezes, se a gente não tem esse entendimento de que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, mesmo que seja todos os dias, a gente dá um passinho para trás. Daí a gente deixa quieto aquilo lá. De repente nós damos mais um passinho, e damos mais um passinho, e mais um passinho. E daqui a um pouco a gente está sozinho. E esquece de Deus, e não conseguimos fazer nosso devocional, não conseguimos ter o nosso tempo com Deus, não conseguimos muitas vezes nem estar aqui na comunhão com os irmãos, pela vergonha que o pecado gera em nós. Então nós temos que ter esse entendimento, de que nós somos filhos de Deus, e nós temos o privilégio sim, nós pecamos, nós erramos sim, mas nós podemos voltar à obra da cruz, nos arrependermos e continuarmos debaixo dessa graça, amém? Salmo 103, 10, 12 fala assim, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto ele tem afastado de nós as nossas transgressões. A maneira como Deus afasta a transgressão das nossas vidas é através do arrependimento. É através de quebra de orgulho, de reconhecer realmente, eu errei. Enquanto seres humanos nós vamos errar, meu irmão. Nós vamos errar, nós enquanto pastores, qualquer um está sujeito a errar e a pecar. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, a partir da oração de arrependimento, Ele, como a palavra diz, Ele, quando está o Oriente longe do Ocidente, Ele tem afastado nossas transgressões de nós, através do arrependimento genuíno do nosso coração. E nós podemos caminhar, e pode ser que no outro dia a gente vai pecar em outra coisa. Mas nós podemos de novo chegar lá e pedir perdão e caminhar de volta em direção à vontade de Deus para mim e para a sua vida. Hoje, Deus nos enxerga através de Jesus. E quando Ele olha por Jesus, o que Ele vê? Ele vê alguém santificado e cheio do amor de Cristo. Então a maneira como Deus olha para mim e para a sua vida é alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É alguém que está cheio do amor de Deus, cheio do amor do Filho, cheio do amor de Jesus. Ou então ele não teria morrido numa cruz pela mim e pela sua vida. Isso foi exemplo de amor. E esse amor ele foi derramado sobre nós. E é assim que Deus nos vê. É a maneira como Deus nos enxerga hoje. E é importante que nós também nos enxergamos assim. Nós precisamos entender isso sobre a nossa vida. Para que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, para que a gente possa viver em abundância, para que a gente possa usufruir do melhor que Ele separou para nós. Isso é uma identidade em nós. Então grave isso no seu coração. Deus nos olha através da ótica de Jesus. Amém? Deus nos chama a vir como estamos. Deixa eu até tomar uma água que vai engasgar. Deus nos chama a vir como estamos, mas não a permanecermos como estamos. Então Deus nos aceita em todos os momentos. E Ele traz você para perto e Ele venha de qualquer jeito, meu irmão. Venha como você está. Venha triste, venha feliz. Venha quebrantado, venha arrastado. Mas venha. Se achegue à presença de Deus. Com a sua podridão como eu cheguei. Com o seu pecado como eu cheguei. Com a sua dureza de coração como eu vim. Só venha. E muitas vezes essa palavra não é só para quem está se convertendo. Ela é para o nosso dia a dia. Às vezes a gente está vindo de 3 dias ruins lá. E sabe aquela coisa que parece que é uma bola de neve que vai aumentando?
Você começa a se afastar de Deus, no outro dia você não consegue mais orar, no outro dia, daqui a pouco você está isolado. Nessa hora Deus fala para você, venha até mim. Independente do que você tenha feito, independente do que tenha acontecido, do que você tenha falado, venha até mim e se achegue novamente. Amém? Porém, quando Ele nos traz a sua presença, quando Ele nos traz debaixo do guiar dEle, Ele não quer que nós permaneçamos como estamos. Porque aonde Deus está, onde o Espírito Santo habita, existe uma transformação. Normalmente, junto com as nossas bagagens, que eu falei que a gente traz essas bagagens da nossa vida, a gente traz coisas que desagradam a Deus. Coisinhas que ficam, que estão que nem uns percevejos colados na gente, assim. Que a gente faz e muitas vezes acha que não dá nada. Mas aquilo não agrada a Deus. E muitas dessas coisas vêm juntos. Trazemos várias coisas desagradáveis a Deus, atitudes, linguagens e pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas o deixar dessas atitudes, depois que você vem, é um processo. E o que revela e convence o meu coração, não são correções palavras, não são correções duras, ou palavras duras, de líderes ou pastores. Isso não gera transformação, por si próprio. Elas têm o lugar delas. Elas têm o lugar que existe essa fala dura, por muitas vezes, né? Vou te usar de exemplo de novo, pastor. Muitas vezes eu recebi palavras que foram duras para mim do pastor Arno. Depois de um certo tempo de caminhada, de um certo tipo de entendimento. E ela trouxe, sim, mudança nas minhas vidas. Mas muitas vezes, quando nós estamos nos achegando a Deus depois de um processo, ou depois de um tempo afastado, não são essas palavras duras que vão, não é essa condenação que vai fazer com que a gente deixe de fazer o que a gente está fazendo. Aquilo que desagrada a Deus. Mas o que transforma de verdade o relacionamento é o relacionamento com o Espírito Santo, que vem através da busca da vontade de Deus. Então o que convence de verdade aquilo que desagrada a Deus é o Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. E descobrir isso, meu irmão, descobrir aquilo que desagrada a Deus, é na caminhada mesmo, é caminhando, é muitas vezes errando. Eu pisei aqui, Deus fala, não pisa aí, meu filho, pisa no outro lado. Aí eu piso no outro lado, também não é aí, meu filho, é no meio. Às vezes Deus vai nos ajustando em direção àquilo que nós devemos, a maneira como, o que agrada a Ele, o que desagrada. Coisas que eu falava, maneira como eu tratava as pessoas, Deus, aos poucos Deus foi falando para mim, isso não me agrada. Por algumas vezes eu tratei pessoas com uma demasiada grosseria até, uma falta de educação. E Deus falava para mim, é assim que eu trato você? Eu pego você e fico, ofendendo você e falando alto e grosso? Não, bem pelo contrário, Deus me trazia e falava, filho, isso não me agrada. Filho, isso não é da minha vontade. Trate as pessoas, ame elas incondicionalmente, use o meu amor para com as pessoas. Mas isso foi o Espírito Santo me revelando. Isso foi o Espírito Santo me revelando a maneira como Deus queria que eu vivesse. Lá em João 16:13, fala assim, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo nos convence dia a dia sobre aquilo que agrada a Deus ou que não agrada. Desde que nós nos submetamos à sua vontade, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, a roupa que devemos usar, se Ele se agrada ou não de a gente fazer uma tatuagem, se Ele se agrada ou não de a gente usar piercing ou brinco, como devemos nos comportar em certos lugares. Isso é convencimento do Espírito Santo. Por algumas vezes eu tenho tido a oportunidade ou a necessidade de levar mensagem na igreja do meu sogro. E a igreja do meu sogro é uma igreja bem tradicional, é uma igreja batista. São abençoados, são um povo que fazem a diferença, mas eles são tradicionais, em algumas linhas de pensamento. E quando eu fui para lá, quando eu fui pregar a primeira vez lá, eu falei, Deus, como que o Senhor espera que eu vá para lá? Será que a maneira como eu... Às vezes eu podia falar, não, eles que me aceitem como eu sou, vão ter que me engolir. E nisso Deus me falou, aqui na sua casa você está tranquilo, mas lá, eu quero que você vista pelo menos uma camisa e tire os seus brincos. Simples assim. Para quê? Para que eu não chocasse meus irmãos. Para que eu não ofendesse eles. Para que a palavra que eu tivesse que levar realmente chegasse ao coração deles. Para que eles pudessem prestar atenção naquilo que eu estava falando, não ficar olhando para meus brincos brilhando. Ou talvez olhar, nossa, aquele pastor prega de camiseta. Para que eu ia fazer isso? E assim, não foi nem meu sogro que me pediu. Eu até perguntei para ele um dia, você quer que eu vista um terno? Ele falou, não, o terno vai te descaracterizar demais.
Né? Que, se alguém aqui já me viu de terno, sabe que é só em casamento, e olha lá, como diz o pastor Arno, né? Por quê? Porque é algo que Deus não pede para mim. Simples assim. E glória a Deus se Ele pede para você. Mas para mim Ele não pede isso. E naquele momento eu me coloquei à disposição. Falei, você quer, pastor, Mauro, você quer que eu vista um terno? Você acha que vai ser melhor? Não, não precisa. Falou, vai de qualquer jeito, vai como você é. Mas o Espírito Santo me tocou, dá uma segurada. Veste uma camisa pelo menos e tira esses brincos, dá uma boa penteada no cabelo, uma boa lambida no cabelo, apara a barba e tudo está certo. Mas foi o Espírito Santo que me convenceu. Ele que me disse aquilo que ele esperava de mim. E glórias a Deus, porque todas as vezes que eu fui lá, eu acho que eu já preguei umas 3 ou 4 vezes lá, todas as vezes foram bênção. E eu pude servir aquela casa. Amém? Então é o Espírito Santo que nos convence. Romanos 12, 2 fala assim, né? E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa renovação fala de pensar como Jesus pensaria sobre as circunstâncias da vida. Olhar para as situações com os olhos de Jesus e cumprir a sua vontade aonde quer que estivermos. Então, essa renovação da nossa mente não é uma... quando eu li esse versículo, eu pensava que era uma total evolução, assim, eu ficava evoluindo o tempo inteiro, assim, né? Eu ficava me moldando as coisas que estavam acontecendo. Então, eu renovava a minha mente. Agora a onda é worship, então eu vou ser worship. E eu, por muitos anos, eu pensava nisso. Eu pensava que era isso mesmo. Não, Deus quer que eu seja igual ao pessoal para que eu possa influenciar eles. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim, não, a renovação da sua mente é quando você vai renovar a sua mente e pensar como Jesus pensa sobre as circunstâncias. Essa é a verdadeira renovação da nossa mente. Porque uma vez que eu me entrego para Ele, uma vez que eu falo que Ele é o Senhor sobre a minha vida e sobre todas as áreas da minha vida, nada mais justo que eu pense como Ele, não é verdade? Então a nossa renovação da mente é você pensar o que Jesus pensaria sobre as circunstâncias. Quando você estiver mal na sua casa, porque você cometeu um pecado, como que Jesus pensa sobre aquilo? Meu filho, vem até mim, todos que estão cansados, todo mundo que está sofrendo, vem até mim, teu fardo está pesado, esse jugo sobre a tua cabeça está te machucando, venha até mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. É assim que Jesus pensa. E nós temos que pensar como Ele. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que nós estivemos lutando com nós mesmos para nos achegarmos a Deus, para assumir nossa identidade, ainda assim Jesus nos ama, o Pai nos ama. E eu tenho que entender o que é renovar a minha mente, é pensar como Jesus Cristo acerca das circunstâncias. É pensar como Jesus pensa sobre o meu irmão, sobre aquele irmão que muitas vezes me tira do sério. Como que Jesus pensa, como que Jesus entende ele, como que Jesus vê. O Espírito Santo nos leva a essa renovação de mente, a pensar como Jesus pensa. Amém? Sirva a Deus de todo o teu coração e com todas as tuas forças. Quando a gente começa a entender a vontade de Deus para a nossa vida, debaixo da orientação do Espírito Santo, isso é uma coisa até que eu não pontuei ali. Não basta a gente ouvir o que o Espírito Santo está falando, a gente tem que ouvir, tem que fazer o que ele está falando. Porque são 2 passos. Muitas vezes a gente escuta, né? Alguém pede uma orientação, a gente fala, vamos buscar em Deus. Aí Deus vem e fala, daí, beleza, só isso? Não. Você tem que se submeter à vontade dele e cumprir aquilo que ele está falando para você. Porque senão não vai servir para nada. Você vai estar cheio de conhecimento, cheio de informação daquilo que é bom, mas você não pratica aquilo. Então, a necessidade também é que nós nos submetamos à orientação do Espírito Santo. Então, se ele fala alguma coisa para nós, a gente se submete àquilo e executa a vontade do que ele está falando para nós. Sirva a Deus de todo o seu coração e com todas as tuas forças. Após começarmos a entender a vontade para a nossa vida e a caminhar debaixo da orientação do Espírito Santo, todo dia, o Pai vai revelando a nós nosso propósito, a maneira como Ele quer nos usar. Ele nos dá a oportunidade de servi-lo, servindo ao seu reino e as pessoas que estão ao nosso redor, né? No caso, ao reino de Deus, propriamente falando. Uma coisa que me veio assim, para todo mundo que começa a caminhada com Deus, e até hoje, muitas vezes, está buscando, servindo a casa de Deus, é muito notório dentro de nós que nós queremos ser relevantes, não é mesmo? Eu posso ser só eu aqui também, tudo bem. Mas é notório que quando nós começamos a servir, seja em qualquer área dentro da igreja, nós temos o interesse, nós temos a intenção de sermos relevantes aonde é que nós estamos trabalhando, aonde é que nós estamos servindo. Isso é uma coisa que gera dentro do nosso coração. Nós queremos ser relevantes, nós queremos fazer sempre o nosso melhor. E é inevitável. A gente muitas vezes até visualiza, né?
Quando eu ministrava, no começo, quando eu comecei a ministrar o louvor, eu não liderava o louvor, eu demorei para começar a liderar o louvor. Mas aquilo já gritava dentro de mim, já. Às vezes eu fechava meu olho e falava, nossa, podia ser eu tocando violão lá igual o Thomas. Eu me espelhava nele, eu queria ser daquele jeito, eu queria liderar as pessoas, eu queria cuidar das pessoas, eu queria levar elas à adoração verdadeira. Então aquilo é gerado dentro de nós, essa notoriedade. Porém, o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Marcos 10, 42 e 45. Lá os filhos de Zebedeu, no contexto, eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, concede para nós aí que um fique do teu lado direito e do outro lado esquerdo. Só isso, Senhor. Concede para nós aí, se o Senhor é o bichão mesmo, deixa nós ficar do teu lado aí. Então Jesus pegou e chamou eles para junto de si e disse, sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que eles e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. O que ele quer dizer? Aqueles que são governadores sobre os gentios, eles governam, e aqueles que estão debaixo, a quais eles são submetidos, servem a esses senhores. Certo? Essa é a lei do mundo. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós queira tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Olha que interessante, né? Aqui nós temos a figura do pastor Arno, que é o pastor da nossa casa, que pastoreia todos os grupos familiares, a toda a igreja. E ele é o que serve a todos. Aqueles que desejam isso, meus irmãos, você tem que servir a todos. Aqueles que querem ser relevantes no reino de Deus, devem servir. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. A exemplo de Jesus Cristo, nós somos chamados a servir antes de ser servido. Dentro do reino de Deus, a nossa relevância, segundo essa palavra fala, ela é medida pela quantidade que eu sirvo. Então, o quanto eu sou relevante na vida das pessoas, o quanto eu sou relevante dentro da casa de Deus, é pelo tanto que eu sirvo na casa, é pelo quanto eu estou disposto a servir. Isso que me torna relevante na vida das pessoas. Eu muitas vezes na minha casa lá, sozinho, sem fazer nada, sem servir das pessoas, elas nem sabem quem eu sou, não me conhecem. Mas enquanto eu estou disposto a servir as pessoas em várias maneiras, eu vou me tornando relevante na vida delas. E vou deixando muitas vezes uma marca que nos une em amor, uma marca do serviço. Então a nossa relevância, ela é assim medida pelo quanto nós servimos. O quanto eu sou relevante no reino de Deus, é o quanto eu posso servir a minha igreja e ao meu irmão que está ao meu lado, seja no meu trabalho, seja na minha casa, na minha família, seja na faculdade, no colégio, enfim, em todos os lugares que Deus tem me colocado. Nós somos chamados a servir. O meu serviço a Deus é a maior expressão da minha adoração e do meu amor para com Deus. Lucas 4, 6 e 8 diz assim, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e Satanás falou para ele, e disse-lhe, dar-lhe toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, porém, me adorares, será toda tua. E Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor o teu Deus adorará, só a Ele servirás. A palavra servirás, ela também tem uma definição de prestar culto. Então o serviço a Deus, ele é uma maneira de a gente cultuar a Deus, de a gente prestar culto. E não é à toa que Jesus colocou na mesma frase, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Porque adoração e serviço, elas caminham junto. Adoração e serviço, elas são praticamente a mesma coisa. Eu sirvo a Deus o adorando e eu adoro a Deus servindo Ele. E é para isso que nós somos chamados, para adoradores, não é verdade? Nós somos adoradores. E nós temos nosso momento, e eu até citei esse exemplo, a gente tem esse momento da nossa levantar as mãos, e nós recebemos algo novo do Senhor, e declararmos agora em unidade a vida de Cristo. Mas essa adoração, ela não é maior do que aquelas senhoras que estavam na recepção hoje. Essa adoração, ela não é maior do que aqueles professores que estão lá com nossos filhos agora. Eles estão servindo e adorando a Deus naquilo que Deus colocou eles hoje. Eles estão cultuando a Deus naquilo que Deus colocou para eles. A pessoa que está lá cuidando do estacionamento hoje, ela está servindo e adorando a Deus, tanto quanto eu e você que estávamos aqui com nossas mãos erguidas e batendo nossas palmas. Então o serviço a Deus é sim uma adoração. Não afaste isso, não separe essas duas coisas. Hoje eu vim só para adorar. Eu já ouvi isso algumas vezes. Hoje eu vim só para adorar.
O que você pensa que é adoração? É só levantar a sua mão e ficar cantando a música ao Senhor? Não é isso. Cultuar ao Senhor é com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, levando daquilo que você tem de força e servindo a Ele. Aquilo que o pastor Arno trouxe na semana passada retrasada. Se eu vejo um papel de barro no chão, de quem que é a responsabilidade daquele papel? É minha de que vê aquilo. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a casa dele, eu mantenho a casa dele organizada, eu cuido daquilo que ele deu para nós confiarmos, das nossas posses, das coisas que nós temos na igreja, das coisas físicas. Nós também cuidamos das pessoas que ele nos confiou. Assim eu sirvo a Deus, servindo as pessoas. E é essa adoração que ele recebe, meu irmão. Essa é a adoração que ele recebe. Não adianta nada você não servir a Deus, você não se dedicar àquilo que ele está pedindo para você e vir aqui se entregar totalmente, erguer as suas mãos. Isso vai ser vazio. Isso vai ser vazio. Nós somos chamados assim a ter esses momentos. E eu, mais do que ninguém, amo isso, enquanto ministro de louvor. Mas o serviço está incluso dentro dessa adoração, meu irmão. Então, se você realmente, aqueles que gritam dentro do seu coração, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, as oportunidades, elas existem, é só você querer. Amém? Mas se nós servimos a Deus, se prestamos um culto a Deus, se adoramos a Deus. Então olha só que interessante. Nós servimos a Deus. Nós prestamos um culto a Deus. Nós adoramos a Deus. Como que a gente faz isso? Do jeito que eu quero? Então eu adoro, eu sirvo a Deus da maneira como eu quero? Não. A adoração, o serviço verdadeiro só é genuíno se o alvo do nosso serviço, se o alvo da nossa adoração se agradar dele. Olha que interessante. Então a nossa adoração, ela só vai realmente ser genuína, só vai ter eficácia no coração de Deus se a gente estiver fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque a gente pode estar fazendo alguma coisa que parece maravilhosamente boa, mas não é aquilo que Deus pediu para nós. Aquilo é uma obra morta. Aquilo é uma boa intenção. Aquilo é um ar que deu no dia. Mas não é uma adoração genuína, porque eu adoro da maneira como Deus quer que eu adore. Eu sirvo Ele da maneira como Ele quer que eu o sirva. Então é importante nós entendermos no nosso coração que o alvo da nossa adoração, o alvo do nosso serviço, Ele nos dá a maneira como Ele quer ser adorado e como Ele quer ser servido. Eu não posso fechar os meus ouvidos para isso. Eu tenho que abrir os meus ouvidos. Senhor, como o Senhor quer que eu o sirva? Como que o Senhor quer ser adorado? Eu tenho que perguntar para Ele como que Ele quer ser servido. E nessa hora, até escrevi aqui uma frase, é aí que o buraco é mais embaixo. Quando a gente pergunta para Deus como que Ele quer ser servido, é aí que o buraco é mais embaixo. Não porque seja mais difícil aquilo que Ele vai pedir, mas porque eu terei que deixar de lado o meu orgulho e me submeter à vontade de Deus, que ainda por cima, muitas vezes, se não quase todas, ela vai vir através de alguma autoridade. Então a maneira como Deus quer que eu sirva, por muitas vezes ela vai vir transmitida através de uma autoridade sobre a minha vida. Um pastor, um discipulador, um apacentador, um líder de ministério. E é nessa hora que é difícil a gente quebrar nosso orgulho, porque geralmente a gente sabe o que é melhor, né? Eu sempre sei como é melhor. Eu sempre sei o que é melhor para a igreja, eu sei o que é melhor para Deus, eu sei o que é melhor para minha família, blá, 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 blá. Enquanto o meu pastor está falando, não é desse jeito, vai por esse caminho. Não, mas esse jeito está errado. Eu não concordo com isso. E assim, entendam que esse questionamento, essa conversa, diante de uma bem educada, com certeza, com respeito, ela é válida. O pastor Arno está aqui e pode provar isso. Porque quantas vezes nós sentamos, nós discutimos algumas coisas que eu tinha entendido da parte de Deus, outras que ele entendia diferente, e algumas ele falava, puxa, é isso mesmo, outras ele falava, não, Fernando, não é desse jeito não, vamos por aqui. Então, a maneira como eu devo servir, na minha vida, poucas vezes elas foram faladas diretamente ao meu coração da parte de Deus. Pode ser o meu estilo, sei lá, que Deus quer falar comigo, mas normalmente Ele vem e fala através de pessoas. Ele fala através da minha liderança, fala, faça isso, faça aquilo. Né? Vai me orientando da maneira como Ele quer que eu o sirva. E se aquilo daí começa a não fazer mais sentido, talvez Ele vem me convencer, agora vai para outro lugar, agora faça outra coisa. Ou a minha liderança mesmo me orienta, acho que agora já deu o teu tempo aqui, talvez vamos para aquele lugar. E eu tenho que confiar que Deus está agindo na vida dele. Se eu não confio que Deus está falando através da vida do meu pastor, se você não acredita nisso, você já podia estar indo embora, inclusive.
Nós servimos a Deus, nós adoramos ao único verdadeiro Deus, mas Ele instituiu autoridade sobre nossas vidas. Ele instituiu alguém que ora, que intercede pelas nossas vidas. E isso é proteção para nós. Isso é bênção, isso é favor de Deus para nossas vidas. Dentro dessas orientações, né, que eu recebo muitas vezes da vida do pastor Arno, da vida dos meus líderes que passaram na vida até hoje, ele me ensina sempre a pensar no coletivo, não pensar sempre no eu. Muitas vezes as coisas que eu quero trazer, ela vai trazer um benefício a mim, mas ela vai prejudicar talvez 50 pessoas. Nós somos chamados a pensar no coletivo, a abrir mão muitas vezes daquilo que nós achamos ou queremos em prol da igreja, em prol do reino, em prol do serviço ao próximo. Me ensina a quebrar o meu orgulho, né? Um exemplo ali, né? Fernando, você quer trazer a mensagem? Quero. Então tá bom, então eu vou pedir para você não vir de boné, tá bom? Não vou. Deus me fez assim, eu não vou vir, eu vou de boné. Lá na igreja do meu sogro eu vou, mas é porque eu estou sendo visita, aqui eu estou na minha casa. Por muitas vezes eu usei esse argumento. E Deus realmente, como eu falei, Ele me aceita como eu sou. Mas Ele diz como que Ele quer que eu o sirva. E agora eu, enquanto um pastor dessa casa, que amo servir, falar para as pessoas, ministrar o louvor, está sentando para tomar um café. Eu gosto do café, me chama para café. Eu gosto de sentar para conversar, eu gosto muito disso, de verdade mesmo. Quer dizer que enquanto um pastor que serve nessa casa, só porque o meu pastor pediu para mim vir no pregar de boné, eu vou abrir mão de vocês e tudo então. Não, ou vai ser do meu jeito ou não vai ser. Ele vai falar para mim, então não vai ser. Então eu vou deixar de servir. Olha que coisa pequena, que coisa de criança, que coisa de moleque, pensar dessa maneira. Eu não vou abrir mão, eu vou deixar de servir a minha casa porque eu não quero abrir mão de uma coisa tão pequena quanto essa. E não estamos falando aqui de valores, não estamos falando aqui de princípios. Porque se eu duvidasse dos princípios que gerem, que regem a vida da igreja, que regem a vida do pastoral, se eu duvidasse desses princípios e dessa intimidade que existe da parte de Deus, eu não estava aqui hoje. Mas eu creio nisso. E eu sei que muitas vezes o que nos falta é essas coisinhas pequenininhas mesmo. E eu estou aqui para abrir mão disso. E servir da maneira como Deus quer que eu sirva, e que Ele tem me transmitido isso através do pastor Arno. Então abra o seu coração e abra o seu ouvido, porque muitas vezes o teu líder está te pedindo alguma coisa, e essa palavra líder muitas vezes soa muito feia, mas o teu apacentador ele te pede algumas coisas, e você bate o pé e fala, eu não quero. Você pode recusar, claro que você é livre, meu irmão, livre. Mas se você realmente quer servir a Deus, Ele vai te orientar através da vida de pessoas. Ninguém vive sozinho. Nós caminhamos com pessoas. Romanos 13:1 fala, 13:1-2, toda alma esteja sujeita à autoridade superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Eu sirvo no Ministério das Artes, junto com a FAB, e a FAB foi instituída como uma autoridade dentro desse ministério. E foi 2 anos já, né, Fábio? Está fechando 2 anos, né? Desde o dia que ela me convidou para participar junto com ela, eu me submeti à autoridade dela. Eu falei, eu vou seguir, eu vou ser um apoio para a vida da Fábio. E por mais que eu tenha muitas boas ideias, como eu falei para você, eu estou sempre certo. Eu coloco isso muitas vezes de lado e falo, Fábio, o que você entende? O que você acha disso? O que você espera de mim enquanto seu líder dentro do ministério? O que você espera de mim como líder do louvor? O que você espera de mim como ministro do louvor? Então eu me sujeito à ordenança. Eu me sujeito a uma autoridade. A Fábio é uma autoridade. Assim como ela e eu, nós estamos sujeitos à autoridade do pastorar dentro dessa casa. Então a palavra é bem clara. Se você não se sujeita à autoridade, você traz condenação para a sua vida. Se você não aceita a autoridade, você não vai usufruir melhor. E o pior, né? A condenação é algo ruim, é uma maldição sobre nossas vidas. Então nós somos chamados a reconhecer a autoridade. E olha, reconhecer a autoridade não é de longe, meu irmão. Não é de longe, não é somente você falar e você não fazer. Isso inclui atitudes. Isso inclui a prática de entender a autoridade de Deus, que as autoridades foram instituídas por Deus. E os que resistem atrairão sobre si mesmos condenação. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Alguns serviços, Deus mesmo revela através do Espírito Santo. Coisa simples, eu coloquei um exemplo. Quando eu vou encontrar alguém triste, por exemplo, na rua, o Espírito Santo me revela o que eu preciso fazer. Quer que eu sirva com um abraço?
quer que eu sirva com uma palavra, quer que eu sirva muitas vezes com o dinheiro. Não é verdade? A gente vai chegar numa situação e a gente não sabe o que fazer, a gente quer servir aquela pessoa de alguma maneira e Deus fala, faça isso. Então Deus revela esse serviço para nós. Outros serviços a Deus, eles estão implícitos dentro da própria chamada do serviço. Se você é chamado para lavar a cadeira, o que você vai vir fazer? Vai lavar a cadeira. Se você é chamado aqui para... A gente teve um mutirão aqui para limpar esse piso, né? Foi ano passado ou foi esse ano? Ano passado, para limpar esse piso. E o Arno convocou. Venham para limpar o piso. Daí eu vou chegar para Deus. Deus, o que o senhor quer que eu faça lá? Obviamente que ele não vai pedir para mim tocar um violão, né? Se ele me chamou para limpar o chão, se ele me chamou para deixar o chãozinho brilhante aqui, ele não vou ficar aqui não, eu vou fazer um louvor para vocês enquanto vocês estão limpando, hein? Né? Ele não vai falar isso. Outros serviços, eles são guiados por outros. Ministérios é uma questão, dentro da igreja, é assim que funciona. Serviço dentro da igreja, você pode se dispor a entrar na equipe de serviço. Você pode se dispor. Você levanta a sua mão e fala, eu quero entrar na equipe de serviço, e você se candidata a trabalhar na equipe de serviço. Mas é o pastor Werner que vai te dizer o que você deve fazer, como você deve fazer e quando você deve fazer. Então eu posso até o mais simples, que é ficar na recepção, ou cuidar do estacionamento, ou dar uma verificada nos banheiros, ali mesmo vai ter diretrizes para você cumprir. E se você quer servir naquele ministério de serviço, você tem que cumprir aquelas diretrizes, ou então você não serve. Simples. Se hoje eu quero servir no Ministério de Jovens, se eu chego para o Bruno e falo, Bruno, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Fer, eu quero que você faça isso. Não, isso eu não quero fazer. Então eu não sirvo. As pessoas que querem, eu sei que tem muitas pessoas fazendo escola de oração. E é uma bênção, uma alegria para nós. A gente está com uma turma bem grande de pessoas. A gente está empolvorosos que eles venham, porque é muita gente e gostoso. A gente quer mais gente para estar com a gente. É uma alegria para mim e para a Fábio. Mas, meu irmão, isso eu falo para os alunos que estão me olhando aqui. Estavam comigo ontem. Se você acha que você vai vir fazer o que você quer, nem venha. Porque, esse trabalho já caminha. Vocês vão vir para somar, Vocês vão vir para acrescentar. Então, se vocês querem vir servir, vocês vão receber orientações da parte da Fábio, da minha parte, da parte do Natan, das pessoas que lideram as equipes. Mas é importante isso. É importante nós submetermos e fazermos as coisas de acordo com a orientação de Deus e que vai vir através de pessoas. Amém? 1 Pedro 2,9 é um versículo que caminha comigo aí há anos, que eu amo de verdade. E ele fala assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Essas descrições, elas falam de identidade, meu irmão, é aquilo que eu falei no começo. Nós somos isso em Cristo. A partir do momento que nós nos colocamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, nós reconhecemos como o Senhor e Salvador sobre nossas vidas, nós somos isso. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você, meu irmão, é tudo isso que está ali. Você é filho, você é amado, você é uma nação santa, você é um sacerdócio real, você é uma geração eleita. Amém? E isso tem que estar que nem um carimbo dentro da gente, para que ninguém possa roubar isso da gente. Mas, porém, sobretudo, a segunda parte do versículo diz, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu sou algo, mas para fazer algo. Eu sou sim filho de Deus, mas eu tenho uma missão. Isso fala de propósito. Isso fala que eu sou filho de Deus, que eu tenho tudo isso, daquilo que a Bíblia fala que eu sou, é o que eu sou mesmo, Podemos até cantar, eu sou quem diz isso que eu sou. Glória a Deus por isso, é uma verdade, a gente pode cantar isso de verdade. Escolhido, perdoado, daquilo que a gente canta é uma verdade, aquilo é uma identidade em nós. Mas não pense que a vida é só isso, meu irmão, nós somos chamados a um propósito, nós temos algo que Deus espera de nós. Nós somos chamados a anunciar as grandes obras daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu e você somos chamados nas diversas áreas. Então nós somos chamados a servir, sim, Senhor. É importante que nós façamos algo para Deus. Ele nos ama como nós somos, mas Ele espera sim algo de nós. Nosso primeiro passo é saber que somos, mas o que vem na sequência é saber o que precisamos fazer. E eu digo para vocês, meu irmão, eu digo para você com toda certeza, todos nós somos chamados para servir na casa de Deus. Todos nós somos chamados para servir o reino de Deus. Seja nas nossas faculdades, seja no nosso trabalho,
seja a nossa família, que muitas vezes não conhece a Deus. Nós podemos entregar o nosso melhor, nós servimos a Deus, servimos a eles, mas todos nós somos chamados a servir. Isso é um chamado para mim, é um chamado para você. Mas isso, meu irmão, tem que existir a proatividade de querer. Então eu recebo aquilo que eu sou em Cristo Jesus, eu recebo o entendimento daquilo que eu sou em Cristo Jesus, e eu me posiciono em relação àquilo que Ele pede para mim. Eu dou um passo em direção àquilo que Ele pede para mim. Esse passo, Deus não vai te arrancar do teu lugar, Deus não vai tirar você de sua cadeira, Deus não vai tirar você de sua casa à força e vai falar, vai lá fazer aquilo. Ele espera que você se coloque à disposição dEle, para que Ele possa te usar plenamente. Nós temos que ter esse entendimento em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Deus, me mostra o que eu devo fazer. E quando Ele mostrar o que eu devo fazer, eu me submeto àquilo e eu faço aquilo. Ponto. E Deus vai acrescentando dia a dia a revelação sobre nossas vidas. E como eu disse, Ele pode trazer você para cá, depois Ele pode levar você para lá. Eu tenho esse testemunho dentro da igreja. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem disso. Eu servi no Ministério das Crianças, eu servi no Ministério de Adolescentes como liderança, eu servi na integração por mais de ano fazendo grupo familiar, eu servi no Ministério de Jovens por 15 anos praticamente, eu fiquei lá dentro servindo. Hoje eu ajudo ali o Renato e a Paty junto com a Raque no Ministério de Casais, hoje eu sirvo no Ministério de Louvor. Deus deve falar assim, mas daí Deus nunca falou nada para você. Não, pelo contrário, Ele sempre falou tudo para mim. Eu que muitas vezes não escutava. E glórias a Deus, que Deus me fez uma pessoa polivalente. Então, uma coisa que isso me ensinou, meu irmão, é que não existe serviço difícil ou ruim para mim. Serviço é serviço. Eu vou trabalhar e vou servir aonde quer que Deus me leve. Eu já trouxe testemunho aqui que eu já abri valeta na casa de amigo, de irmão meu, valeta de verdade, de abrir um buraco assim, e ficar até o pescoço quase de lama. E glórias a Deus por isso, de subir em telhado e fazer mudança. Ou de muitas vezes não era físico, era alguém que estava passando por alguma situação do seu casamento, que chamou a Raque, por favor, nos ajudem. E eu pude lá servir. Então nós somos chamados a servir, as portas elas se abrem para nós. Mas nós temos que estar dispostos. Nós temos que estar dispostos. Existe uma infinidade de oportunidades para a gente servir na casa de Deus. Para servirmos as pessoas ao nosso redor. No nosso trabalho, na nossa família, o que precisamos fazer antes de tudo é estar dispostos e perguntar a Deus o que o Senhor espera de mim. Amém? Deixa eu chamar a equipe de louvor. Com isso, irmãos, eu queria ter um tempo de oração e encerrar aquilo que eu estou falando, mas dentro de todos esses exemplos que eu trouxe, desses versículos, duas coisas que eu queria que ficasse gravado dentro do nosso coração. Primeiro, do meu e do seu coração. Primeiro, eu sou um filho de Deus. Nada do que eu faça, nada do que eu possa causar vai afastar o Senhor de mim. Eu me posiciono, eu peço perdão, eu volto aos caminhos dele e dia após dia eu continuo em direção à vontade de Deus. Segundo, o Espírito Santo fala com cada um aqui. Quando eu escuto o que Ele quer para mim, eu me submeto à vontade dele e eu executo aquilo que Ele tem pedido. Eu me coloco à disposição. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Eu queria orar.